Quando eu comecei a escrever as primeiras páginas desse livro, aí que, entre aspas, o fenômeno aconteceu. E que gerou todo esse contexto que algumas pessoas leem e ficam naquela dúvida, o que é ficção, o que é realidade. Mas, de uma maneira ou outra, eu deixo claro o que é ficção, que não é praticamente nada, e o que é realidade, né? Aconteceu o seguinte, quando eu comecei a escrever as primeiras páginas desse livro, eu logo em seguida, eu sempre gostei de trabalhar com música, o tempo todo. Eu não escrevo sem música, tá? E aí eu localizei um determinado link no YouTube de que apresentava uma sucessão de uma trilha sonora ligada a filmes épicos. E aí quando eu coloquei, por acaso, vamos colocar assim, acaso não acontece, a gente sabe, né? Mas, entre aspas, por acaso esse link, comecei a continuação, aí fui escrever o primeiro capítulo. Eu comecei a entrar num processo que foi o seguinte, aí algumas pessoas me perguntam, foi psicografia? Não foi. Porque foi alguém se comunicando, transmitindo o que você tinha que escrever nesses momentos? Não. Eu apenas começava a escrever determinada parte da história da colonização da Terra por esses seres, dos quais nós seríamos descendentes, aquilo que aconteceu depois da chamada queda do homem, que aí entra o aspecto dos chamados anjos decaídos, e o processo de recuperação das nossas condições genéticas progressivamente. Conforme eu ia escrevendo sobre isso tudo, eu ia vendo, já que tudo estava sendo contado a partir desse personagem principal, desse anjo decaído, vamos colocar dessa maneira, que tinha ficado preso à evolução da própria vida aqui na Terra, eu ia vendo flashes como se fosse tudo um filme. Não é que eu visse as imagens desse filme, entre aspas, ou essas fotografias, também entre aspas, e escrevesse sobre elas. Era uma coisa conjunta. Isso que foi surpreendente para mim. Cada linha desse livro, a partir do primeiro capítulo, com exceção do último capítulo, que é aquele que eu me coloco dentro da história na atualidade, ele foi escrito inspirado nesse processo, que eu não sei a origem até hoje qual foi, em que eu via imagens simultaneamente conforme eu escrevia. E algumas das pessoas perguntaram se não era uma psicografia, porque ele tem uma riqueza de detalhes, porque eu falei do personagem principal, mas existem outros personagens que são descritos nessa interação, e daí a pergunta aí, só lendo esse livro mesmo, mas que no momento está esgotado, tá? Mas a gente vai fazer uma segunda edição, né? Esse é o livro que é o... Renascimento de um Guardião. Renascimento de um Guardião. Tá. Então, que fala da colonização da Terra por seres... extraplanetários e o que aconteceu depois. Né? Então, existem detalhes daquilo que provocou a queda do homem, a regressão biológica. Então, nesse livro, aparece o que no final? Que esses contatos atuais, dentro do próprio processo de abdução, aqueles contatos que são a maioria que tem no comando seres de aspecto humano, comandando até os Greys ou outras raças, por exemplo, esses contatos estão sendo feitos dentro de determinadas famílias ou linhagens humanas. Para quê? Para fazer com que o nosso DNA seja modificado, não é para que ele se torne literalmente melhor, mais avançado e cada um de nós mais evoluído. Isso, no final, não é um erro se pensar nisso. A questão é que, na verdade, essa intervenção dentro da proposta desse livro, como de um outro que eu já tinha escrito como fruto de investigação ufológica do processo de contato e abdução, na verdade, essa intervenção genética é uma intervenção corretiva. Porque esses seres da atualidade, eles afirmam que nós já fomos iguais a eles, e éramos quando aqui fomos deixados nesse processo de colonização, mas que devido a uma série de circunstâncias ligadas a cataclismas inicialmente gerados pelo aumento da atividade do nosso Sol, houve um processo de regressão biológica da espécie humana. Então, aqueles supostos ancestrais simiescos da nossa humanidade, eles, na verdade, eles existiram, mas eles tiveram como predecessores seres iguais a nós que passaram por esse processo de regressão biológico. Então, os contatos atuais estariam sendo feitos justamente para eliminar esse tipo de bloqueio físico que os nossos corpos, nós aqui presentes, ainda mantemos, que fazem esses bloqueios com que nós não tenhamos aquelas capacidades paranormais, agora lembrando o nome do canal, que de paranormais não tem nada, tem na nossa visão. Né?
mas que esses seres apresentam. Telepatia a hora que eles querem, demonstram capacidades até de controle da espécie humana em termos mentais, né? Conseguem perceber o que um piloto dentro de um avião de caça que está perseguindo o UFO vai fazer a cada momento, né? Isso que eu estou falando não é ficção, a gente tem informação desse tipo dentro da área militar, que nos foi passada diretamente por altas patentes aqui no Brasil, inclusive, né? Então, esse processo, na verdade, atual, principalmente, ele tem o objetivo de fazer a humanidade voltar a ser aquilo que ela era. E o que vai acontecer quando isso se der? Algumas pessoas não entendem porque dentro, supostamente, de pouco tempo, a humanidade pode ter esse processo de salto, né, evolutivo, não diria repentino, mas em direção ao seu futuro transcendente. Por quê? Porque, na realidade, o que a gente defende é que quando e progressivamente esse processo de desbloqueio está acontecendo conosco, nós aí sim vamos estar preparados para esse contato amplo. Mas esse contato amplo, conforme eu encerrei falando no último evento não só da revista UFO, né, que como eu falei, eu sou coeditor agora há poucas semanas atrás, foi no mês de setembro, no final de setembro, aqui em São Paulo, a retomada dos eventos presenciais da revista UFO, mas também no nosso último evento na parceria com o Espaço Consciencial Cognitos, da Cris Amara aqui em São Paulo também, nesses eventos online que a gente faz de maneira compartilhada. O que eu encerrei falando? Que o contato que se avizinha não é só com esses seres, ou desses seres conosco. O contato principal, que eu diria até, sem erro, que está sendo preparado, com esse desbloqueio gradativo das nossas capacidades tidas como paranormais, vai ser com cada um de nós mesmos. Porque a partir desse processo, nós vamos estar na mesma condição que esses seres falam que têm. Por exemplo, o que eles podem falar aí, e têm falado para acrescentar conhecimento nesse tipo até no aspecto da chamada reencarnação. Eles não chamam, para começar, esse processo de reencarnatória. Aqueles que se pronunciaram a respeito disso de maneira objetiva, muitas vezes chamam de troca de matéria. Só que eles falam o seguinte, que quando os seus corpos, às vezes com centenas dos nossos anos de perspectiva de vida, ou seja, num nível muito maior, chegam naquele estágio que não tem mais condição de serem mantidos vivos, existe a morte, literalmente, que a gente chama, do corpo físico. O que acontece? Eles saem, justamente, como também nós saímos, só que os corpos que vão nascer e que eles vão estar encarnando, na nossa linguagem, são corpos nessas civilizações que não têm essas limitações biológicas herdadas da nossa genética devido ao problema passado, que fazem com que, para começar, nós não tenhamos acesso às vidas pregressas nossas. Eles falam que, ao encarnarem, eles trazem toda a bagagem do conhecimento das suas vidas pregressas. Então, imagine isso para a nossa humanidade. Um dos meus livros, ele foi até... sofreu uma censura, vamos chamar assim, né? Que eu nunca imaginei que fosse tomar conhecimento. Isso me foi dito pelo próprio editor meu do livro, o livro UFOs, Espiritualidade e Reencarnação, que vem a ser o 4º. É um livro de pesquisa, né? Que eu relato as experiências pessoais minhas e, inclusive, da minha filha também. A nível de contatos extrafísicos também, da parte dela. Isso na idade entre 3 e 5 anos, para vocês terem uma ideia. Esse livro, ele foi editado pela Editora do Conhecimento, que é uma editora que basicamente lança livros da área espírita, muito ligados a Ramatiz, por exemplo. Então, quando esse livro foi lançado por esse meu editor, ele não imaginava o quê? Que o livro, justamente esse, com esse título, ia ser censurado no seguinte sentido. Um dos principais distribuidores de livros no Brasil, dessa área, da área espírita, se negou a distribuir o livro. Aí vocês perguntam, por quê? Porque ele traz informações, não é um livro espírita, mas ele traz informações vindas através da própria experiência de contato extraterrestre que explicam determinados aspectos da espiritualidade de forma diferenciada. E um desses aspectos é esse que eu acabei de falar. Dentro da doutrina espírita, o que é colocado, por exemplo? Que esse fato de nós não nos recordarmos das vidas pregressas é quase como se fosse uma bênção para nós, para que a gente não tivesse acesso a alguma coisa que, por exemplo, hipoteticamente, de muito ruim, vamos colocar assim, que a gente tivesse feito, uma coisa que representaria
algo negativo para o nosso conhecimento. Eu sempre disse isso aí desde a minha adolescência. A minha família, em parte, já era espírita, eu não. Eu era o único que não era. Tá? Eu sempre tinha o costume de dizer o seguinte, que a inconsciência nunca vai poder ser tida como um privilégio. E essa inconsciência, eu estou me referindo, usando esse termo, a esse aspecto de nós sermos inconscientes da nossa própria realidade pregressa. Então, o que esses seres fizeram desse ponto, segundo eles colocam, é que nós estamos sendo preparados não só para o encontro com eles, com uma espécie de retomada nossa dentro de uma comunidade cósmica, da qual nos afastamos em passado remotíssimo, né? Nós estamos sendo preparados, na verdade, para nos encontrarmos num sentido mais profundo em termos de individualidade. E a gente tem que perceber o seguinte, que cada um de nós é como se fosse uma célula ou uma sonda, se vocês preferirem, os nossos amigos estão nos acompanhando hoje, da própria divindade maior ou dessa consciência maior que permeia todo o universo, que na verdade é responsável pela própria estruturação daquilo que nós conhecemos como contínuo espaço-tempo, que é o nosso universo a nível, não vou dizer banal, mas aquilo que é mais palatável ou reconhecido como já demonstrado como realidade, né? Então a coisa é muito... por trás das experiências de contato, a gente tem muito mais coisa do que a gente poderia imaginar, que tem essa inspiração de nos trazer para esse lado mais profundo da realidade. As pessoas têm que começar a entender, como eu costumo dizer sempre, que para entender o fenômeno UFO, a gente pode falar, como eu já falava no final da década de 70, quando eu estreiei publicamente na ufologia, que a nossa origem era não terrestre, que a origem da humanidade não era terrestre. Isso não é novidade hoje, como a gente sabe. Tá? Mas isso foi apenas o início de um processo de investigação que eu fiz. As minhas experiências pessoais contribuíram também dentro da área da espiritualidade para esse tipo de noção, que nos apresenta a ideia justamente que para que a gente entenda o fenômeno ufológico em profundidade, a gente tem que entender a própria natureza real do que é o universo. Tem gente que me pergunta, era um espírito ou era um extraterrestre que estava se comunicando? Por exemplo, através de um médium. Olha, tem gente que já me perguntou, esses seres têm espírito? Eu costumo dizer o seguinte, que o universo ele é uno no seu sentido literal. Aquilo que a física quântica coloca, que todos somos um, né? É uma realidade, né? É muito mais do que uma teoria, já está mais do que demonstrado isso, né? Por uma série de experimentos científicos, que aí a gente trouxe também para analisar a questão ufológica desses contatos. Mas o que eu queria dizer nesse aspecto é essa ideia de que a evolução de cada um de nós, que estamos hoje aqui na Terra, não é algo independente do restante do universo. Porque se nós somos um, com esses seres e com a totalidade do próprio universo, a nossa evolução representa a evolução desse nível consciencial maior que permeia tudo. Por isso que eu usei a referência que somos sondas da divindade. Às vezes algumas pessoas podem achar estranho uma pessoa que até agora há pouco estava falando de Marte, nesses aspectos objetivos e materiais, possa estar fazendo colocações desse tipo. Só que quem lê o livro UFO, Espiritualidade e Reencarnação, sabe muito bem que não é um livro de religião, nada contra a religião nenhuma, mas é um livro que toca nesse tipo de realidade mais transcendente, com uma base que foi a responsável para o surgimento desse tipo de realidade, né? Agora, eu vivia determinado tipo de situação, em determinados momentos da minha vida, que aí seria um outro programa só para contar isso, para as pessoas entenderem o que me fez aceitar falar publicamente dessa conexão da ufologia com a espiritualidade, né? Eu costumo brincando, mas falando sério na verdade, dizer o seguinte, que se uma pessoa pegasse hoje 14 livros que eu já publiquei, não prestar atenção no nome do autor, pode achar que são vários autores, porque eles são tão distintos em termos de abordagem, que tem gente que acha que o Marco Petit do caso Varginha, do livro Toda a Verdade,
revelada, não pode ser o mesmo do UFO, Espiritualidade e Reencarnação, mas é exatamente a mesma pessoa. Eu não vou dizer que eu não mudei, mas eu continuo dependendo, quando a gente tem que atuar na área, vamos chamar assim, entre aspas, mais objetiva, que aí é fruto de pesquisa, você vai fazer um trabalho dentro desse contexto. Quando você vai atuar nessa área da conexão da ufologia, você não vai deixar de lado, eu nunca deixei o aspecto da objetividade de fora. Só que, na realidade, o que as pessoas, algumas, não conseguiram entender é que esse lado mais transcendente do meu trabalho, ele é fruto, na verdade, de uma expansão daquilo que o trabalho anterior me mostrou como proposta, sem a qual eu não teria evoluído, inclusive nesse aspecto do trabalho mais, vamos dizer assim, material, né? Não há como você separar uma coisa da outra. E isso vem da base do universo, mais uma vez, aquilo que eu falei agora há pouco. A natureza do universo tem que ser tocada por nós para a gente entender o que você é, o que ele é, o que eu sou e quem está aqui nos acompanhando. Ou quem esteja lá a 2 milhões de anos-luz na galáxia de Andrômeda, né, olhando para cá numa noite qualquer. O que é isso? É que a matéria do próprio universo ela só se torna matéria a partir do momento que existe algo que a nossa física quântica chama de observador, ou observador, que é o quê? Todos nós somos observadores dentro desse viés da física quântica, só que com diferentes níveis de manifestação. Então, a matéria só aparece, ou seja, existe aquela questão já mais do que comprovada por vários experimentos, que a luz, em determinado momento, se não há um observador, ou seja, um fóton que está sendo disparado, ou fótons sucessivamente, por uma fonte única, dentro daquele experimento, por exemplo, da dupla fenda, que é bastante conhecido nessa área da física quântica, se não há um controle deixado do experimento por qualquer um de nós, por os cientistas envolvidos, aqueles fótons não vão se manifestar com um padrão de matéria, apenas de uma onda de possibilidades. Só que se você for para lá e ficar olhando o experimento, a partir daquele momento, o fóton vira matéria. A onda de possibilidades se materializa. Ou seja, quando eu falo dessa conexão da ufologia com a espiritualidade, eu tive essa felicidade, me considero uma pessoa de sorte, eu diria mesmo, sem nenhuma falsa pretensão, de conseguir encontrar na nossa ciência mais reconhecida, muitas vezes, os elementos justamente para documentar e entender essa realidade por trás do próprio fenômeno UFO, por trás de cada um de nós, por trás de cada coisa que existe, né? É muito legal sua exposição, né? Porque aqui nesse programa, às vezes a gente acho que a gente enfrentou uma certa dificuldade em lidar com a ufologia casuística, que é essa de observação de fatos e tal, da ufologia espiritual. E a gente começou muito mais, eu acho, focado na ufologia espiritualista, né, do que na casuística. E a gente entende que faz muito sentido, na verdade, né? A gente vê que tem muito ufólogo que começa a entender que essa ufologia espiritual às vezes faz muito mais sentido do que a casuística às vezes, né? E outra coisa que é interessante que você comentou também do espiritismo, que tem um dos primeiros livros, o Livro dos Espíritos, né, de Kardec, comentava que ele a gente falou até de uma live passada, que ele fez uma entrevista com um visitante que era de Júpiter, que ele fez um monte de perguntas lá, a gente falou disso na live com a Mônica, inclusive, né? E que o espiritismo meio que desconsidera, assim, eles não gostam muito de falar, pô, tem uma entidade espiritual, dimensional, vinda de um outro planeta, aquela coisa toda. Então, meio que existe um conflito ainda generalizado em tudo, em conseguir fundir esses conceitos todos, né? Você vê que essa dificuldade não é uma dificuldade da ufologia, ou dentro da ufologia, porque Kardec já deixava claro essa realidade, vamos dizer assim, ligada a pluralidade dos chamados mundos habitados. Né? Ou seja, que não havia nada diferente, entre aspas, ocorrendo fora do nosso sistema solar ou estelar em relação ao restante vamos chamar, do universo. Mas aí, dentro da própria área espírita, é por isso que eu costumo dizer o seguinte, quando alguém me pergunta o que a ufologia fala disso, ou o que
Da mesma maneira eu falaria, o que o espiritismo fala disso, você tem que saber que espiritismo e que ufologia. Quem é que está falando isso ou aquilo? Porque eu não posso dizer que eu falo em nome da ufologia, mas também ninguém pode falar de ufologia, em nome da ufologia como tendo a verdade absoluta, inclusive para trilhar caminhos tentando esse tipo ou não de conexão entre a realidade espiritual que nos envolve e a própria parte, vamos chamar, que é tida como mais científica ou objetiva.